programa Nosso Direito em Ação hoje vai falar sobre o direito previdenciário, assuntos ligados ao direito previdenciário que trazem um impacto na vida de todo cidadão. O que mudou com a pandemia e mais do que isso, e aquele chamado auxílio-doença, como isso é tratado nas relações sociais, nas relações de cada cidadão, na vida de cada cidadão brasileiro. Para falar do tema, nós recebemos uma advogada, mestre em Direito Previdenciário, doutora também em Direito Previdenciário, a doutora Maria Cibele de Oliveira Ramos Valença. Como vai, doutora? Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Olha, é um prazer recebê-la. Eu gostaria de chamá-la de doutora Cibele, que é assim que todos a conhecem, professora, doutora, enfim, né? O currículo aqui dispensa maiores comentários. Inclusive, analisando seu currículo, me parece que a doutora foi ex-conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social, professora em curso de pós-graduação, enfim, mas antes de entrar realmente no tema, gostaria que a senhora nos trouxesse aqui a sua visão em relação ao direito previdenciário em geral na atualidade. É uma faceta que está tendo uma importância muito grande nesse momento, né? Está tendo muito desemprego, as pessoas estão ficando doentes pelos afastamentos que a realidade está impondo para todos os setores da economia, para qualquer nível de empregado. Então, é uma preocupação maior. Antes, a Previdência era uma preocupação mais voltada para a aposentadoria. Quando é que eu vou me aposentar, né? Então, as pessoas, quando já tinham bastante tempo de trabalho, começavam a se preocupar com o INSS, com as contribuições que eles vertiam, se estava regular, se não estava regular. E agora a situação mudou. A gente está tendo uma preocupação maior com os afastamentos, infelizmente, com as pensões por morte. Então, é um setor que está tendo um interesse maior, infelizmente, nesse momento não tão feliz pelo qual a gente está passando, né? Doutor, as pessoas estão mais conformadas com as mudanças no direito previdenciário como um todo, na sua opinião? Ou são muitas reclamações? Será que o cidadão ainda necessita de mudanças nessa legislação? Necessita de mudanças, porque cada vez está mais difícil ter acesso aos benefícios. E é importante esclarecer que a Previdência, ela faz parte do sistema de seguridade social, que é composto pela Previdência, pela assistência e pela saúde. Não é só a Previdência, não são só os benefícios previdenciários. E é como se fosse um seguro, né? A gente tem que juntar esse dinheiro para poder verter os benefícios e conceder os serviços que a Constituição garante. E o nosso regime previdenciário possui, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, que é um benefício que existe em pouquíssimos países do mundo, porque ele não tem um risco social a ser coberto, né? Tem a advertência de contribuição por um determinado número de anos e a aposentadoria por tempo de contribuição é como se fosse um prêmio. E a falta de risco social interfere nos demais benefícios, que têm um risco social a ser coberto e uma importância maior de acordo com as finalidades da Constituição. Só que ninguém vai conseguir tirar um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da Constituição. Então, as regras vão cada vez mais se endurecendo, porque a forma de custeio da Previdência não foi atualizada no curso dos anos, e com a longevidade das pessoas, as pessoas vivem mais, então tende a ter um desequilíbrio entre o tempo de contribuição e o tempo de usufruto dos benefícios na via de regra, o que impõe essas mudanças que dificultam o acesso aos benefícios. É claro que o cidadão brasileiro, quando ele pensa em previdência, ele já pensa no tempo em que ele não... ele já pensa em sua aposentadoria, claro. E são vários temas importantes no direito previdenciário. O direito previdenciário ele faz parte da vida de todo cidadão da maioria dos cidadãos. E essa questão dos temas de direito previdenciário aqui, se fôssemos abordar todos aqui, claro que seria quase que impossível, mas eu separei alguns aqui que eu acho muito importante e que, de qualquer forma, eu acho que impacta um pouco nesse período que nós estamos vivendo. Essa questão do auxílio por incapacidade temporária. Me parece que agora é o antigo auxílio-doença. Gostaria que a senhora explicasse para o cidadão que está em casa o que seria isso, enfim, e os benefícios por incapacidade e os desdobramentos desse auxílio agora tratado de uma nova forma na lei. Sim. Houve uma alteração da nomenclatura desse benefício com a finalidade de esclarecer mesmo para as pessoas a que ele se destina, né?
E quando a gente pensa em auxílio-doença, a sensação de quem tem contato com essa nomenclatura numa primeira vez parece que é um benefício que é pago para quem está doente. E não era essa a finalidade. O auxílio-doença ele já era definido para aquele cidadão, para aquele segurado, né? Porque para ter acesso aos benefícios da Previdência Social é necessário verter contribuições para o sistema, salvo algumas exceções. E ele era devido para aquele segurado que ficasse incapacitado de forma total, então ele não conseguia trabalhar ou se manter por um período determinado. Então era uma incapacidade total e temporária, um período em que ele não conseguisse trabalhar. É o que todo mundo conhece, aquele afastamento superior a 15 dias. Para os empregados, a empresa paga os primeiros 15 dias e a partir do 16º vai para a Previdência. Só que dentro do INSS, esse auxílio-doença ele era dividido em duas espécies, que era o auxílio-doença previdenciário, que é de código B31, que é efetivamente o auxílio-doença, né, destinado àquelas pessoas que têm algum tipo de doença incapacitante, e o auxílio-doença acidentário, que é um auxílio-doença que não depende do cumprimento de carência, e é devido para aqueles segurados que estão com uma incapacidade total e temporária em decorrência de um acidente ou de uma doença equiparada a acidente. Só que o cidadão costumava confundir o auxílio-doença, que podia ter essas duas espécies, o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário, com o auxílio-acidente, que é um outro benefício da Previdência, devido para aquele segurado que tem uma incapacidade parcial. Então, por um exemplo, alguém que perdeu um dedo da mão e perdeu o poder de pinça, por exemplo, ele não vai ter a mesma capacidade de trabalho que ele tinha antes de perder o poder de pinça, antes de perder o dedo, uma falange do dedo, por exemplo. Mas ele continuava com a sua capacidade para o trabalho, ainda que reduzida. Então, uma incapacidade parcial e definitiva, que não o impede de trabalhar, dava acesso a esse auxílio-acidente. Então, com a nomenclatura com a alteração da nomenclatura na legislação, ficou mais claro que o auxílio-doença, então, hoje é um auxílio por incapacidade temporária. É alguém que está incapaz, então, alguém que não pode trabalhar temporariamente. Então, há a perspectiva de que ele volte a ter a sua capacidade laboral e volte a garantir o seu sustento. Então, não vai ter mais a confusão do auxílio-doença, então, o atual auxílio por incapacidade temporária, do auxílio-acidente propriamente dito. Agora, na prática, pensando quem está nos assistindo, nós sabemos que hoje pela internet esse vídeo acaba sendo multiplicado, e para quem está assistindo agora e clicou e quer saber de forma prática como que ele dá entrada nisso. Hoje, graças a Deus, facilitou bastante, né? Antes a gente tinha que ter uma agência da Previdência, encarar fila, faltou documento, não faltou documento. Hoje é mais fácil. Hoje o segurado consegue requerer esse benefício pelo telefone ou pela internet, não necessariamente comparecendo nas agências da Previdência. Existe um site do meu INSS, um aplicativo que dá para baixar nos telefones também, no computador, e por meio deste aplicativo já tem um link, realizar perícia, agendar perícia. E aí, por meio deste agendamento, já é possível fazer o requerimento do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária. Quer dizer, o segurado vai... É tudo online. E o que acontece? A gente teve uma recente novidade. Por causa da pandemia, muitas agências estão fechadas, em várias delas está tendo redução do número dos funcionários que atendem na parte da perícia presencial. As poucas agências, ou um número reduzido das agências que ficam abertas para fazer esse tipo de perícia, está tendo um acúmulo muito grande de perícias, então o tempo está demorando demais para conseguir o agendamento, e em razão deste cenário, saiu a lei 14.131, agora no final de março, dia 31 de março, que previu uma espécie de perícia indireta, onde o segurado não precisa passar presencialmente na perícia. Ele pode encaminhar alguns documentos médicos e outros documentos que ratifiquem essa incapacidade, e o perito do INSS fará análise desses documentos. Se eles forem suficientes, o benefício vai ser definido sem a perícia presencial. Agora, essa questão da perícia é uma polêmica. Muitas pessoas dizem que dão entrada no benefício ou fazem o requerimento e muitas vezes é negado. E aí, muitas vezes, é necessário procurar o judiciário, né? Porque são vias diversas, no judiciário e a fase administrativa. Acho que até para quem está em casa entender, de repente, esse procedimento que nós estamos falando é a fase administrativa. Agora, será que essa perícia,
de forma indireta, ela vem sendo realmente aceita? Será que isso não dificulta um pouco por parte dos usuários? Bem que não existe alternativa, distanciamento, não tem jeito. Olha, Leopoldo, estudo direito previdenciário há muitos anos, mas a experiência que eu tive, tanto na Junta de Recursos como na Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social, foi muito valioso para mim, para poder te responder essa pergunta, tá? Então, quando você me pergunta, olha, o perito não analisou, essa perícia é efetiva, a gente parte do princípio de que o segurado levou os documentos que comprovam a incapacidade dele para o perito. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um aumento muito significativo das doenças psicoemocionais. Então, são doenças que você não consegue olhar como um raio-x de uma fratura, que quebrou ou não quebrou, né? São avaliações mais subjetivas. E quando eu tive esse contato com esses requerimentos na Junta de Recursos e na Câmara de Julgamento, eu vi que o grande problema, lógico, nós temos um problema grave com as perícias, sim, falta de especialidade dos peritos para atender todas as doenças que levam à incapacidade, isso é um fato consumado, mas o segurado ele pode agir de uma forma mais positiva para ter o deferimento desse benefício. Eu analisei inúmeros processos onde o segurado faz um recurso, por exemplo, e só coloca, eu estou doente, eu preciso do benefício. E tem um atestado sem CID, sem sintomas, sem data de início da incapacidade, sem previsão de período de incapacidade. Então, são falta de informações que realmente impossibilitam o perito de fazer essa análise. A gente que não é médico não conseguia nem questionar o perito para fazer uma segunda avaliação por falta de informações. Então, é importante que o segurado, quando agende a perícia, faça a parte dele. Então, ele tem que levar um atestado médico. Agora, nessa perícia indireta, ele tem que juntar, a lei refere, além dos laudos médicos, outros documentos. Então, exames que ele tenha, relatórios médicos, exames de sangue. Risca, doutora. Não é que tem que seguir a risca, ele tem que instruir de verdade. Cada documento, faltou um documento, é negado? Não é que faltou o documento, ele tem que levar as informações que habilitem o perito a analisar o que ele está requerendo. Então, tem um atestado médico, tem que indicar que doença que ele tem, quando começaram os sintomas, porque o auxílio-doença por empregado, por exemplo, que é a situação mais comum de requerimento de benefício, ele é devido a partir do 16º dia de afastamento. Então, se eu não estou com um documento médico que indica o dia que começou a doença, o profissional não tem como avaliar a partir de quando é devido aquele benefício, se ele perdurou por mais de 15 dias ou não. Então, tem que indicar qual é a doença, por que o segurado está incapacitado para o trabalho, tem que estar com uma letra legível, né, porque tem muitos atestados que estão ilegíveis e sem possibilidade de perguntar para o segurado o que ele tem, ele não tem como traduzir aquele atestado médico, e de indicar o médico, porque existem atestados que chegam lá sem assinatura, sem o carimbo, o CRM do médico, o perito não tem como atestar a veracidade daquele documento, porque ele não tem como ligar para cada clínica ou hospital que emitiu o documento para confirmar a veracidade. Então, é importante que o segurado leve um documento completo para a perícia para ter uma avaliação mais rápida e com mais certeza dessa concessão do benefício, né? Então, indica a data do início. Desse benefício, valor, porque assim, é proporcional, de repente, ao salário dele? Qual que é o valor desse Então, o valor do benefício não mudou com a reforma, tá? O valor do benefício equivale a 91% do salário de benefício desse segurado, que é uma média que é tirada das contribuições que esse segurado verteu para a Previdência de julho de 94 para cá. Antes da reforma, era um valor, era um cálculo melhor, porque ele dispensava os 20% menores salários de contribuição de julho de 94 para cá, ou desde quando o segurado começou a contribuir, se após essa data. Depois da reforma, vai ser a média de 100% dessas contribuições vertidas a partir de julho de 94, mas com duas regras: esse benefício não pode ser inferior ao valor do salário mínimo e nem pode ser superior à média dos últimos 12 meses de contribuições vertidas para a Previdência. Então, para quem é contribuinte individual, tá, o autônomo, o prestador de serviço, o empresário, se ele recolhe só pelo piso, pelo salário mínimo, ele vai ter um benefício equivalente ao salário mínimo. Embora ele possa vir a receber um valor maior de salário, ele declara como um prolabore o salário mínimo e a diferença, uma distribuição de lucros, por exemplo.
a contribuição previdenciária incide sobre o prolabore. Então, é esse valor que é declarado como salário para a Previdência, que vale na conta do salário de benefício para incidir esse percentual de 91%. Quanto tempo ele pode receber esse benefício? Por quanto tempo? Se o benefício for deferido pela perícia do INSS presencial, vai ser avaliado pelo perito médico e ele pode concordar com o atestado particular do segurado ou não. Se for por essa perícia indireta, por essa nova modalidade que saiu pela lei agora em março, ele tem um limite de 90 dias. Então, se eu apresentar um atestado de 6 meses e o perito entender que eu tenho direito a esse benefício nos termos que meu médico particular me laudou, ele vai limitar a 90 dias. Se eu tiver um benefício de período menor, sei lá, 30 dias, e tiver necessidade de prorrogação, por essa perícia indireta eu não posso pedir prorrogação, diferente da presencial, tá? Se eu estiver fazendo uma perícia presencial, 15 dias antes de vencer o benefício, eu posso pedir a prorrogação, que vai ser avaliada pelo perito e pode ser concedida. Por essa nova modalidade, se não tiver perícia presencial, se ela for feita pela internet, só pela análise de documentos, o limite é 90 dias, não cabe prorrogação, e se o segurado continuar incapacitado, ele tem que dar entrada num novo benefício. Que pode ser para essa modalidade também, tá? Sim, agora essa questão da pandemia, inclusive, não sei mais nem se o termo pandemia ele tem prazo, né, para acabar com essa instabilidade que nós estamos vivendo, não sabemos ainda qual será o desdobramento dessa situação extremamente instável em todo o mundo. Mas nesse período, a doutora comentou dessa nova lei, agora em março, que não deixa de ser uma lei que acaba sendo publicada e que entra em vigor no meio de uma pandemia. Existem outras mudanças em relação a essa questão nesse período de instabilidades, período aí do Covid? Existem algumas mudanças especiais no direito previdenciário que acabam impactando, claro, nessa questão dos benefícios ou outras mudanças importantes que acabam impactando na vida do cidadão, pensando no direito previdenciário? Essa nova modalidade de avaliação do auxílio-doença, né, do auxílio por incapacidade temporária, ele tem vigência até 31 de dezembro deste ano. Então, isso é uma facilidade para o segurado, porque ele não precisa sair de casa, ele não precisa pegar fila, ele não precisa se aglomerar, porque na Previdência sempre, nas agências da Previdência sempre tem muita gente, porque atende todos os tipos de benefício. Então, apesar dos riscos do indeferimento do benefício pela falta da documentação, é uma facilidade, sim, para o segurado. Então, o auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente, ele gera uma CAT, uma obrigação da empresa de emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, antes ela era apresentada perante a Previdência também, dependia da análise. E agora o empregador vai ter a obrigação de lançar essa CAT no e-social. Então, é uma forma da fiscalização ser mais efetiva, porque dessa forma eletrônica, a fiscalização consegue verificar os erros de uma forma mais efetiva, beneficiando e protegendo o cidadão. E é importante lembrar que quando o segurado tem deferido um benefício por incapacidade temporária desse código B91, o antigo auxílio-doença acidentário, é um benefício que ele vai gerar uma estabilidade de emprego de no mínimo 12 meses a partir da alta médica, da alta da perícia, e em recolhimento de fundo de garantia durante todo o período de afastamento, diferente do auxílio-doença previdenciário, do auxílio-doença comum. Então, qualquer empregado que sofra um acidente de trabalho ou tenha uma doença ocupacional decorrente da atividade ou do meio onde ela exerce o trabalho, terá a emissão dessa CAT lançada no e-social e terá essas garantias no momento da alta médica. É muito importante acompanhar a emissão da CAT direitinho para ter essas garantias do segurado. Aproveitar e dizer para o telespectador que as perguntas aqui foram realizadas com a nossa convidada de forma totalmente improvisada, né? Então, isso demonstra que nossa convidada está extremamente atualizada aqui com relação às novas mudanças, né? Quero cumprimentá-la. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos falando sobre esse tema. Eu gostaria de falar até sobre essa questão da situação psicoemocional das pessoas. As pessoas estão trancadas, doutora. Vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos falando sobre esses temas.
O propósito principal do projeto Elderly People Care é atender às necessidades diárias dos idosos e simplesmente dar atenção a eles. Há muitas coisas que os rotaractianos e outras organizações juvenis estão fazendo. Os problemas enfrentados pela terceira idade na Ucrânia precisam de mais atenção. Através de atos pequenos como o nosso, conseguimos mudar as coisas um pouco a cada vez. Nós percebemos que o que eles mais queriam era simplesmente falar com alguém, pois a maioria não tem família. Nós levamos as fotografias que tiramos na nossa última visita e foi emocionante ver a reação deles quando se viram nas fotos. Há tantas coisas ao nosso redor, não podemos ser egoístas. Temos que ajudar o próximo, especialmente essas pessoas que deram tanto de si no passado. Elas passaram pela Segunda Guerra Mundial, viveram no tempo da União Soviética, sempre trabalharam muito e certamente merecem muito mais do que podemos lhes dar. Nós também vamos envelhecer. Já imaginou ir para um lugar como este, sem ter ninguém que se importe com você? Para mim seria a pior coisa. Portanto, estamos ensinando as próximas gerações a fazer o que é certo, mostrando que é importante cuidar dos idosos. Voltamos ao programa Nosso Direito em Ação hoje falando sobre um tema especial que é o direito previdenciário, uma área do direito muito importante e que acaba trazendo mudanças que impactam na vida de todo cidadão. E para falar sobre esse tema nós estamos conversando hoje com a doutora Maria Cibele de Oliveira Valença. Doutora Cibele, mestre e doutora em Direito Previdenciário, que, aliás, responde todas as nossas perguntas. É uma pena, doutora, que esse programa não pode ser ao vivo, nós temos uma vedação ética, nosso estatuto da advocacia, ele proíbe que as entrevistas sejam respondidas ao vivo pelos telespectadores, né? É importante mencionar isso. Nós temos que seguir essas vedações que existem no nosso estatuto, então não é possível, mas é uma pena, porque eu tenho certeza que quem está em casa aqui, e aliás eu já estou recebendo aqui ao vivo várias perguntas com relação ao tema, eu tenho certeza que isso acaba trazendo uma série de dúvidas. E eu gostaria de comentar sobre essa questão do fato das pessoas estarem em casa, totalmente isoladas, lógico, em home office, mas acabam ficando muitas vezes isoladas, trabalhadores que ficam em casa sozinhos, muitas vezes, familiares que pegaram Covid, ele está sozinho, trabalhando em home office, está em casa, e aí, durante muito tempo, e acabam aparecendo aquelas doenças psicoemocionais, principalmente idosos, e não só isso, pessoas que estão aí prestes a se aposentar, ou até os jovens também, não estão acostumados a ficar tanto tempo em isolamento. O que isso impacta em relação ao direito previdenciário? Impacta nesses afastamentos, né, Leopoldo? Agora, essas incapacidades, elas estão mais latentes e não totalmente vinculadas ao trabalho. Existe no direito previdenciário um estudo que trouxe o NETEP, que é o Nexo Técnico Previdenciário. E esse nexo, ele é decorrente de um estudo que a Previdência fez há alguns anos atrás para relacionar algumas incapacidades, algumas doenças, então os CIDs, os Códigos Internacionais de Doença, a algumas atividades econômicas, aos CNAEs das empresas, aos Cadastros Nacionais de Atividade Econômica. Então, quando chega um determinado CID para um perito do INSS analisar, ele verifica que aquele trabalhador é de um determinado segmento econômico, automaticamente ele defere um benefício acidentário, um B91, né,
porque ele entende que aquilo foi uma doença gerada em decorrência do trabalho, por esse estudo que a Previdência já tinha. Hoje em dia, com as pessoas fechadas dentro de casa, com um aumento significativo dessas doenças psicoemocionais, fica mais difícil comprovar ou afastar o vínculo dessas doenças com o trabalho. Porque antes eu tinha uma pressão psicológica de determinados segmentos, assim, era muito comum, por exemplo, bancos, determinados segmentos de indústria gerarem doenças como depressão, em decorrência das metas, das pressões, ou movimentos repetitivos em algumas unidades fabris, né? E hoje eu não tenho como dizer que essas doenças emocionais são decorrentes das metas, são das pressões que, porventura, as empresas faziam em relação aos seus empregados, e tem muita gente que está tendo esses problemas por ficar em casa, pela falta de contato social, pelo medo da doença, pelas perdas. Hoje está na internet que 87%, 89% dos cidadãos tem alguém próximo, conhece alguém que infelizmente veio a falecer de Covid. Então está chegando muito perto das pessoas, o número está crescendo de uma forma muito significativa, e isso abala as pessoas, que vai gerar que pode vir a gerar o afastamento. Então vai ficar mais difícil para o perito do INSS conseguir fazer esse vínculo, caracterizar esse nexo causal ou concausal, né? Porque a doença ela pode ser originada diretamente pelo trabalho, ou o trabalho pode ter sido uma parte significativa do motivo que levou a pessoa a adoecer. E essa avaliação é feita pelo perito do INSS, o que reforça a necessidade da documentação estar em ordem, do segurado ler com atenção o laudo que o médico está dando, pedir para o médico complementar todas essas informações conforme a gente está orientando, para que ele tenha mais chances de ter esse amparo estatal, né? O INSS está aí para isso, é para amparar o cidadão que não tem condição de trabalhar e suprir o seu próprio sustento e da sua família. Então, é para isso que ele está aí, mas o cidadão vai ter que fazer a sua parte. Fiquei pensando também quem está em casa, aquele cidadão que, por exemplo, não está mais trabalhando, mas contribuiu com a Previdência durante 20 anos, por exemplo. Aquela senhora que está em casa, que trabalhou anos e por uma questão de afastamento, acabou sendo dispensada daquele trabalho, ficou muito tempo sem contribuir. E aí não recolhe mais. Qual que é a sua orientação? Quer dizer, dá para recolher? Por exemplo, ela é manicure, mas trabalhou aí durante 20 anos contribuindo com a Previdência, antes de exercer agora essa função de manicure. Quer dizer, autônoma hoje, dá para contribuir todo mês ali com a Previdência para preencher aquele período e depois tentar uma aposentadoria? Porque tem muita gente que está em casa sem trabalhar e estão preocupadíssimos com essa questão que nós estamos vivendo. Todo mundo vai reclamar, mas a minha... Não é um exemplo correto aqui, mas... Não, tá ótimo. A orientação é sempre documentar tudo, tá, Leopoldo? Porque, infelizmente, quando tiver que ter uma prova lá na frente, eu tenho que ter documentos. Então, quem saiu de uma empresa, quem tinha um trabalho ainda que informal, tem que guardar os depósitos que recebeu na conta corrente, a compra do material que usou para trabalhar. Então, no exemplo que você deu da manicure, por exemplo, quem para de trabalhar, porque pediu demissão, porque foi desligado, porque a empresa fechou, e está em casa sozinho, pode fazer uma contribuição, porque dentre as grandes espécies de segurados que a Previdência tem, ela tem um segurado facultativo, que é muito conhecido como segurado da dona de casa ou do estudante. É alguém que não exerce uma atividade remunerada, que enquadre como um segurado obrigatório da Previdência Social, por isso que o nome dele é segurado facultativo, e ela pode recolher pelo valor que ela quiser para a Previdência, entre o piso, que é o salário mínimo, e o teto, que hoje está por volta de R$ 6.433. Aí ela faz uma contribuição, tem algumas variações nesse tipo de contribuição, mas ela pode verter e manter o vínculo e contar esse tempo para aposentadoria. Se receber o LOAS, não pode. Se receber o LOAS, não. O LOAS é um benefício que é definido para pessoas de baixa renda, então não precisa ter contribuição para receber o LOAS. O LOAS está vinculado à assistência social e não à previdência social, e tem como exigência ser uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência e ter renda per capita naquela residência inferior a 1/4 do salário mínimo. Vai ter uma avaliação social, uma avaliação econômica. Então, não é porque não está trabalhando que vai receber o benefício. Se for um casal e um filho, o filho receber um salário mínimo, os pais não estão habilitados para receber esse benefício, tá? Agora, é por residência, mas, por exemplo, se tem um filho que não mora mais na residência,
mora em um outro local, por exemplo, mora em outra cidade, não tem problema nenhum. Naquela casa, naquela família, quer dizer, está recebendo LOAS, não vai perder o benefício. Pode requerer. Não vai lá requerer o benefício. Mas ainda dentro do exemplo que você me perguntou, a questão de alguém que estava trabalhando, passou tempo sem trabalhar e foi ser manicure no mercado informal. Ela tem obrigação legal de contribuir perante a Previdência, porque todo mundo que exerce uma atividade remunerada, que recebe algum tipo de remuneração, teria que contribuir com a Previdência. A reforma previdenciária também apertou nesse sentido, porque antes você tinha a contribuição, contava como tempo de contribuição. Hoje, se essa contribuição não chegar ao patamar de um percentual sobre o salário mínimo, não conta como tempo de contribuição. Então, ela pode complementar esse valor e pode recolher, sim, como contribuinte individual. Então, seja uma autônoma, seja um microempreendedor, ela tem condição de contribuir e se passou um espaço lá atrás, onde ela trabalhou e não recolheu a contribuição, ela também pode regularizar esse período, mas ela tem que apresentar perante o INSS documentos contemporâneos que demonstram o exercício dessa atividade remunerada. E tem formas diferenciadas de cálculo. Não é só recolher o valor via boleto, aquele valor que imprime na internet? Não. Ela tem que demonstrar que ela exercia a atividade remunerada. Senão seria muito fácil. Então, a gente pensa assim, eu quero me aposentar agora e faltam 3 anos. E eu tenho um gap lá atrás de 3 anos. Eu vou lá e recolho. Só que não era uma segurada facultativa. O facultativo não pode voltar tanto tempo. Então, ele precisa comprovar que ele exercia atividade remunerada para poder recolher esse período. Senão, vai recolher 3 anos para frente e não para trás. Mas me fala uma coisa, como que, por exemplo, uma manicure vai comprovar essa remuneração? Quer dizer, toda a unha que ela faz, por exemplo, ela tem que chegar lá e pedir para que emita um recibo, por exemplo? Não necessariamente. Vai imprimir um demonstrativo público de que ela realmente exerce essa atividade? Qual que é a forma mais efetiva? Ela pode juntar os comprovantes do material que ela comprava, porque, sei lá, se for uma manicure, ela vai comprar um número maior de esmaltes do que uma pessoa normal compraria, de lixo, o material de trabalho dela, se ela guardar essas notas fiscais, é um indício que ela exerceu aquela atividade remunerada. Se ela trabalhou para algum salão, por exemplo, ainda que informalmente, recebeu algum pagamento, ela tem como juntar o extrato de conta corrente dela, mostrando que uma determinada conta fazia um depósito com uma certa frequência para ela. Aqui a gente não está discutindo o vínculo, tá? Não é perante a Justiça do Trabalho, eu estou juntando indícios que demonstram que ela exerceu aquela atividade remunerada. Porque o INSS exige um início de prova material para ser reforçado por uma prova testemunhal. Diferente da Justiça do Trabalho, que aceita só a prova testemunhal, perante o INSS isso não funciona. Então, se ela tivesse as notas fiscais, se ela tivesse o extrato de conta corrente, ela poderia chamar algumas clientes, por exemplo, para prestar depoimento, ou ela poderia pedir a justificação administrativa ou a pesquisa externa, que é feita pelo próprio INSS. Então, eu junto os documentos, eu junto a minha prova documental, e eu peço para o INSS ouvir pessoas ou fazer essa pesquisa no local onde eu trabalhei, para que o próprio funcionário público constate que eu exerci aquela atividade remunerada naquele período. Isso vale tanto para o auxílio-doença como para uma aposentadoria, por exemplo, tá? Ele consegue lá e validar esse período que você disse que trabalhou, embora não tenha um contrato de trabalho, não tenha um contrato de prestação de serviço, ou não tenha um elemento mais concreto para demonstrar o vínculo daquele período. Fantástico. Resposta na ponta do lápis. Quer dizer, tem que guardar a informação, anexar comprovantes. Olha só, as pessoas não fazem isso. Mas não fazem, Leopoldo, desculpa, nem em relação aos contratos de trabalho. Então, é difícil eu analiso alguns casos de aposentadoria, é difícil você conversar com alguém que perdeu a carteira de trabalho. Então, assim, é muito triste. Quando eu trabalhei no INSS, eu vi isso muitas vezes, pessoas que passaram por enchente, por incêndios, ou que se mudaram bastante, pessoas em situação de rua mesmo, que têm a carteira de trabalho meio destruída, então faltando página ou rasgada. Então, quando a carteira está de alguma forma afetada, ela não serve de prova hábil daquele vínculo de emprego, né? Porque ela pode ter sido fraudada. Então, você precisa juntar outros documentos que demonstrem aquele vínculo. Então, é importante guardar um termo de rescisão, um contrato de trabalho, o extrato do fundo de garantia, um holerite por ano que seja, sabe? Não precisa juntar todos os documentos. Trabalhei 20 anos, vou guardar os extratos de 20 anos. Não precisa.
mas é importante que algum documento relativo àquele vínculo seja guardado para uma eventual emergência futura. É muito importante você que está em casa, então, seguir essas informações, porque são imprescindíveis. Muita gente recolhendo ali. Aliás, uma pergunta, essa situação, ela vem se perpetuando já há muitos anos ou se fez presente agora com as últimas mudanças na Previdência, essa questão de ter que comprovar? Não, isso sempre foi assim. Desde 91, pelo menos, que existe essa lei de benefícios, já existia essa necessidade da comprovação dos documentos. Doutora, e a Previdência não pode presumir, né? A gente tem que pensar que a Previdência ela é fundada num regime de repartição, onde toda a sociedade contribui para pagar esses benefícios. Então, eu costumo dar um exemplo. Pensem numa grande caixa. Então, todas as contribuições caem nessa caixa e todos os benefícios saem dessa caixa. Não é uma caixinha individual. Então, eu recolhi a minha vida contributiva inteira, sei que eu trabalhei e recolhi direitinho, a minha caixa está cheinha aqui para receber os benefícios. Essa caixa vai estar valores para pagar os meus benefícios daqueles que pagaram errado, daqueles que omitiram as contribuições, daqueles que estão tendo direito a um benefício que não tiveram carência, então que não contribuíram nada, ou não contribuíram com o mínimo e estão recebendo o benefício. E lembrando que quando foi criada essa caixa para verter essas contribuições, eu tinha um período estimado de pagamento de benefício. Então, a diferença principalmente em aposentadoria. A expectativa de vida do brasileiro cresce a cada ano. Infelizmente, está reduzindo esse ano por causa da pandemia, mas até 2018, 2019, que foi a última avaliação, a expectativa de vida cresceu. Então, o que eu tinha previsão para pagar, 20 anos de benefício, eu vou pagar 22, 23. Então, essas reservas vão diminuindo. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência para fazer tudo certo, porque o governo cada vez mais vai dificultar o pagamento dos benefícios, porque as reservas são finitas. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que eu quase nunca faço aos convidados, mas eu percebi que a doutora a doutora cursou mestrado e doutorado em Direito lá na PUC, onde eu também fiz o meu mestrado. Queria saber o seguinte, qual que é a sua tese de defesa lá? Porque eu vi que a doutora tem atuação também no direito do trabalho, mas qual o nome da tese defendida? Tanto a minha dissertação de mestrado como a minha tese de doutorado são vinculados à previdência privada, Leopoldo. Então, na minha dissertação de mestrado, eu cuidei da Lei Complementar 109 de 2001, que trata da previdência privada. Ela tinha acabado de ser publicada, então é um manual básico da previdência privada que se iniciou naquele momento. A previdência privada só tinha uma norma até eu defender o meu mestrado, que era uma norma de 77, depois veio essa em 2001. E depois a minha tese de doutorado foi numa questão de migração de plano de benefício de uma entidade de previdência para outra, porque também a gente tinha um outro modelo de previdência privada, de benefício definido, que era um modelo bem mais protecionista para o empregado, que seguia essa linha da caixona que eu estava exemplificando para vocês. E hoje a gente tem só tem desenhos de contribuição definida ou variável que tem a tal da caixinha individual. Então, dividir a caixona pela caixinha dá um problema bem grande. Então, a minha tese de doutorado foi nesse sentido, não foi em previdência social. Ok, quero mais uma vez agradecer a sua presença, foi uma curiosidade. Aliás, eu nunca perguntei em programa a tese defendida pelo convidado. Isso eu acho que é extremamente natural. Demonstra competência, claro, e demonstra apreço pelo tema e pela área defendida. De qualquer forma, eu sempre gostei, Leopoldo. Agradecer a sua presença no programa e deixar as considerações finais para a doutora ao telespectador. Eu agradeço demais o convite, foi muito enriquecedor, a gente aprende junto, né? E realmente, aqui deixo de coração essa mensagem para que os segurados se cuidem e realmente deixem todas as suas iniciativas documentadas, vinculadas às contribuições, vinculadas ao trabalho. Quem, infelizmente, vier a ficar doente, busque um atestado com uma letra legível, com todas as informações necessárias sobre esse afastamento, quando começou a doença, qual que é o período previsto de afastamento, para que a Previdência possa prestar o serviço ao qual se dispõe e dê um amparo para os segurados que estão tão necessitados no momento. Há um esforço efetivamente para ter essa proteção, para que haja uma melhora,
Mas é muita gente, são muitos benefícios e, infelizmente, muitos pedidos mal feitos. Então, busquem instruir de uma forma mais efetiva para conseguir esse amparo nesse momento tão importante. Doutora, obrigado pela sua participação, convidada a voltar outras vezes, quem sabe para falar sobre aposentadoria especificamente, que é um tema muito fico à disposição, importante. Será um prazer. Mas é isso, né? E você que está em casa, fique atento às mudanças na Previdência, às alterações, fique plugado com relação aos itens a serem cumpridos no caso de ingressarem com algum pedido na Previdência e, claro, né, tenham aí a ideia de que realmente a coisa acontece, basta que seja algo extremamente legal, ético e que siga os ditames da nossa lei. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui, voltamos na próxima semana com mais um tema importante para você, cidadão. Até lá.